Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre excesso, né? Excesso de passado, excesso de futuro, como raiz da ansiedade, né? Então, todo mundo, né, tendo ansiedade ou não, sendo diagnóstico com GAD ou não, né? Já percebeu como a nossa mente, ela nunca para, né? Mesmo quando o corpo está quieto, né? Bem-vinda, Meire. Obrigado pelo feedback. Então, mesmo quando o corpo está quieto, né, a cabeça continua girando sem a pausa. Então, Meire, os encontros, eles funcionam dessa forma. Então, são 30 minutos de prática para a gente chegar, para a gente se tranquilizar, para a gente praticar mesmo. E depois 30 minutos de um tema, né, que a gente traz reflexões sobre algum tema. Então, hoje a gente vai falar sobre o excesso de passado e futuro como raiz da ansiedade, tá? Então, os próximos 30 minutos eu vou falar um pouco sobre isso. Então, continua girando sem pausa, né? Então a gente revive o que já aconteceu, né? Eu costumo brincar que a gente fica roendo esse osso, né? Do que já aconteceu o tempo todo. Então a gente rói. Aí a gente guarda o osso depois, né? Como um bom cachorro. Aí depois vai lá e pega aquele osso de novo, fica roendo. Então a gente faz isso o tempo todo, né? Então repete conversas antigas, revive dores, culpas, mágoas, e ao mesmo tempo, né, a gente inventa mil cenários sobre o que ainda nem aconteceu, né, sobre o que ainda nem chegou. Então eu chamo isso de a gente abre o leque das possibilidades, né? A gente tem essa mania, lembre disso. Isso é uma boa analogia. A gente abre um leque de possibilidades na nossa cabeça e a gente simplesmente pega beleza. E aí a gente passa a acreditar naquilo, né? Então, e nesse vai e vem, né, entre o que já foi e o que pode ser, né? Então, nesse vai e vem entre o que já foi e o que ainda pode ser, né? O agora, né, o momento presente, que é o único lugar onde a vida realmente acontece, ele vai passando despercebido. Passa despercebido. Então, é nesse espaço, né, que a ansiedade cresce, né? Então ela nasce desses excessos, né? Excesso de passado e excesso de futuro. Então, lugares que só existem nos pensamentos, né? Mas que o cérebro, isso que é importante a gente falar, né? Esses lugares, eles só existem nos pensamentos, mas que o cérebro, né, e o nosso corpo, ele trata automaticamente como reais, né? E quanto mais ficamos presos neles, né, nesses espaços de passado e nesses excessos de futuro, na verdade, excesso de passado, excesso de futuro, quanto mais a gente fica preso neles, mais distante do presente a gente fica e mais ansiosos nos tornamos, né? Então a ansiedade começa a infiltrar tudo, o jeito de falar, o jeito de trabalhar, o jeito de se relacionar, o jeito de amar, né? Então parece que nunca estamos, né, inteiros onde estamos. Então parece que a gente nunca está inteiro no que a gente está fazendo. Então a gente vive tentando resolver o que passou ou controlar o que ainda não chegou. E nesse esforço, a gente vai deixando de viver o que está aqui, né? Vivo, agora. Então, com o tempo, esse estado, ele vira o padrão. Esse é o ponto. Esse estado vira o padrão. Então, estamos sempre em outro lugar, menos presente,
né, que não seja o presente. Então, quando isso vira hábito, né, o presente ele começa a parecer pequeno demais para conter a vida, né? E a mente passa a buscar sentido, né, só no que já foi ou que ainda será. Então, basicamente, a gente pode resumir assim: a gente não está vivendo. A gente não está vivendo o momento presente, não está vivendo o agora, não está saboreando, né, as experiências. Que a gente está sempre fazendo alguma coisa hoje, né, como se o meio fosse uma forma de alcançar o fim. Então a gente está vivendo o momento presente, o momento agora, mas sempre com a cabeça no passado ou no futuro. Então a mente quer resolver o que já acabou, né? Esse é um ponto. A mente quer resolver o que já acabou. Então ela volta em cenas antigas, discussões, erros, perdas, momentos que doeram, como se pensar muito pudesse mudar o que aconteceu. A gente tem essa mania, né? Essa mania louca de achar que ficar remoendo aquilo pudesse mudar o que aconteceu. Mas não pode. O passado já está fechado e selado, né? Nenhum pensamento é capaz de reescrever o que já foi, né? Mesmo assim, a gente segue puxando essas memórias para o agora, tentando encontrar nelas alguma resposta que nos traga alívio, né? Hoje eu não esqueci minha água, pessoal. Hoje ela tá cheia aqui. Apesar que beber muita água 8 horas da noite não dá, não. É pedir para acordar de madrugada. Então, encontrar nelas algumas respostas que nos tragam alívio, mas não vai trazer. Pelo contrário, só vai causar mais sofrimento, porque a gente está colocando mais lenha na fogueira, né? Então, só que enquanto isso, o corpo, pessoal, ele reage como se aquilo estivesse acontecendo de novo, né? O peito aperta, o estômago trava, os ombros endurece, a respiração encurta, né? A gente começa a suar. Quem tem realmente GAD, né? Transtorno realmente de ansiedade mais severa, né? Então, o corpo ele entra em sofrimento mesmo. Então, cada lembrança, ela vira um gatilho. Eu costumo brincar que todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem um nível de ansiedade. Se a gente estivesse num lugar, que nem aqui na minha casa, aqui na chácara, e eu falasse para vocês que tem ali do lado ali tem uma cobra, se vocês estivessem aqui e tudo mais, estivesse numa roda aqui, falar que tem uma cobra gigante vindo em nossa direção. O teu corpo, ele vai entrar em ansiedade, ele vai reagir como se você tivesse ansioso. Por quê? Porque o corpo acredita no que a mente diz, no que a mente enxerga como... O corpo, ele não sabe se aquilo é verdade ou se é mentira. Então, aí eu falo, putz, era só uma mangueira, não é uma cobra, não. Mas o seu corpo, ele acredita. Então, por isso que o corpo, ele sofre com a ansiedade o que a gente projeta na nossa mente, né? Então, cada lembrança vira um gatilho, né? E o presente vai sendo ignorado, como se ele não tivesse valor. Então, a gente deixa de perceber os momentos bons que estão acontecendo, né? Diante dos nossos olhos. Então, a gente vive preso a algo que só existe na mente. A gente vive preso a algo que só existe na mente e o agora passa como um borrão mesmo. Por isso que eu brinco, a gente não está vivendo, né? A gente está só um deslumbre do que está acontecendo. E nisso o seu corpo sofre. Novamente, se você começar a criar, se você começar a falar mentalmente que tem uma cobra atrás de você, o seu corpo ele começa a acreditar. Aí a sua respiração vai mudar, né? Você vai começar a suar, começar a entrar em alerta mesmo.
Porque, novamente, o corpo ele não sabe se isso é real ou não. Então, a gente vive criando esses monstros na nossa cabeça. Então, a neurociência, pessoal, mostra que lembrar de algo doloroso ativa as mesmas áreas do cérebro que foram ativadas no momento original. Então, por exemplo, realmente aconteceu alguma coisa. Então, você lembrar disso, o cérebro, ele ativa as mesmas áreas que foram ativadas no momento original. Então, por isso que ele realmente, ele sofre cada vez que você pensa naquilo, que você projeta aquilo. A amígdala, que é uma região do nosso cérebro ligada ao medo, ela dispara. Então, o corpo libera os mesmos hormônios, né, do estresse. E por isso, parece que estamos vivendo tudo de novo. Então, o cérebro, ele não diferencia bem, ele não sabe diferenciar bem o que é memória do que é realidade. Para ele é a mesma coisa. Então, ele reage ao que a mente mostra como se fosse real e atual. E enquanto isso, o momento presente, ele fica totalmente esquecido. Como se fosse menos importante, né? E quanto mais a gente pensa nessas lembranças, mais a gente fortalece as conexões neurais ligadas a elas. Ou seja, a gente retroalimenta esse hábito, esse comportamento mental. Então a gente entra num ciclo vicioso, né? Então acontece o que acontece, aí fortalece o hábito, aí a gente pensa no que acontece, fortalece o hábito para acontecer de novo, entendeu? Então, ou seja, a gente realmente, essas lembranças, elas fortalecem as conexões neurais ligadas a essas lembranças. Então, é comandar muitas vezes por uma mesma trilha, né? Ela vai ficando mais marcada e mais fácil de percorrer, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, pensamento gera emoção. Uma emoção reforça o pensamento e o ciclo se repete, né? Então, com o tempo, o hipocampo, né, que é uma outra parte do cérebro, ele que ajuda a distinguir passado de presente, ele fica sobrecarregado. E as memórias antigas começam a invadir o agora com mais força. Então, por isso que a gente vive distraído. Claro, devido a excesso de estímulos hoje em dia, né? Mas também porque a gente fica em processo de ruminação. Ruminação, o que é ruminação? Ruminação é o processo da vaca, né? Ficar mastigando o dia inteiro. A gente fica ruminando os pensamentos o dia inteiro. Então a gente está constantemente distraídos, né? Na nossa cabeça. Então, essas memórias antigas, elas começam a invadir o corpo e invadir o agora com mais força, como se ainda estivessem acontecendo. E esse ciclo faz com que o cérebro passe a tratar o passado, né, como se fosse parte ativa do presente, misturando o que está acontecendo com o que já foi. E é assim que surgem os flashbacks, né, emocionais, reações desproporcionais ao momento atual, né? Porque o cérebro está preso em dores emocionais, né, antigas. Isso explica, né, por que às vezes a gente reage com tanta intensidade a situações pequenas. Não é o momento atual que está doendo, mas são as antigas dores não resolvidas
que voltam disfarçadas, né? Quanto mais o cérebro se acostuma a esse padrão, mais automático ele fica. E viver no passado passa a parecer o estado natural, mas não é. Só o agora está vivo. Só o agora existe, momento a momento. O passado só existe como pensamento, como uma memória que você pode acessar para usos práticos. Então, quando a gente para, né, de alimentar esses pensamentos, eles começam a perder força. Né? Eles começam a perder força. Isso não é fingir que nada aconteceu, mas é parar de viver preso ali. É deixar que o que foi fique onde pertence, no passado. E quando a gente quando a gente consegue soltar, né, abrimos espaço para viver o que está aqui, agora, acontecendo, momento a momento. Essa mudança que parece simples, ela muda tudo. Porque quando a gente para de reviver o que doeu, né, a gente começa a criar novas memórias. E o cérebro aprende que existem caminhos mais leves. Então a gente começa a construir novas trilhas neurais a partir de novos pensamentos, novos padrões. Então a dor deixa de ser o centro da nossa vida. Então, e cada lembrança antiga vira apenas isso, uma lembrança, não uma prisão. Não uma prisão. E isso não é um processo instantâneo, né? Mas é uma escolha diária, um treino. Cada vez que a mente tenta puxar você de volta para o que foi, você pode simplesmente respirar fundo e se ancorar na sua respiração, por exemplo, e dizer para si mesmo: isso já passou, já passou. Então, aos poucos, esse pequeno gesto simples começa a criar espaço dentro de você, né? Com o tempo, a mente vai entendendo que não precisa mais buscar segurança no que já passou, no que já acabou. E esse tipo de prática, repetido com paciência, literalmente muda os circuitos cerebrais, né? E ajuda a liberar espaço para novas experiências. Então, além disso, parar de se prender ao espaço, ao passado, melhora até a nossa percepção de identidade. Então, estudos recentes mostram que quando a mente vive demais nas memórias, o cérebro reduz as atividades nas áreas ligadas à criatividade, por exemplo, e à tomada de decisão, porque está ocupado demais revisitando velhos registros que nos faz ficar em alerta o tempo todo. Então, por isso que muita gente com GAD, né, com ansiedade realmente latente, não consegue dormir, né, não consegue se alimentar direito, porque simples movimentos do corpo perde a estrutura básica, né, de funcionamento. Porque está ocupado demais, né, revisitando velhos registros, né, ou então projetando possíveis cenários, né, e a gente tem a mania de projetar cenários catastróficos, né, nunca são cenários otimistas. Então, quando a gente abre espaço para o momento presente, a gente volta a acessar essas áreas, né, da criatividade, da intuição. Pô, pensa,
Nossa, intuição passou longe aqui. Claro, imagina, você está ocupado demais, revivendo o passado, projetando o futuro. Você não. Como que vai ter espaço para criatividade aí, gente? Como que vai ter espaço para intuição, para você se comunicar com você mesmo, para você observar o seu corpo, observar a sua mente? Não, você está em alerta o tempo todo. Então, quando a gente abre espaço para o presente, a gente volta a acessar essas áreas. O córtex pré-frontal começa a trabalhar de forma mais clara, o que traz mais foco, mais leveza e mais clareza sobre quem somos agora, não apenas quem fomos. Isso não é só psicológico, pessoal, isso nem é espiritual, né? Não é só psicológico, até o corpo sente, né? Ficar ruminando o passado aumenta os níveis de cortisol e a tensão muscular, deixando o corpo em estado de alerta contínuo. Quando a gente solta, né, nosso sistema parasimpático, ele é ativado e o corpo volta ao equilíbrio. Né? Isso mostra que viver no presente não é só uma ideia bonita e romântica, é uma necessidade biológica para que o corpo funcione bem. É uma necessidade biológica para que o corpo funcione bem. Então, quando a gente não está no passado, né, a mente corre para o futuro, né? Normalmente ela cria 1000 cenários, tenta prever cada detalhe, imaginar tudo que pode dar errado. Então é uma tentativa de se proteger. Então quando não é o passado, né, o culpado, é o futuro. Mas entendam, pessoal, que o futuro não existe. O futuro não existe. A gente só consegue imaginar. E quase sempre, novamente, a gente cria as piores versões. Novamente, o corpo sofre. O seu corpo, ele reage, porque ele não sabe. Ele não sabe se aquilo é verdade ou se é mentira. Você está criando um cenário. Você está criando um possível cenário catastrófico. Ele não sabe se aquilo é mentira ou se é verdade. Então, um silêncio vira rejeição. Um atraso vira abandono, né? Isso criando cenários. Um compromisso de amanhã já causa tensão hoje, como se você estivesse no meio da selva, há milhares de anos atrás, fugindo de um leão. Esse é o ponto. O nosso corpo acredita que a gente está fugindo de um leão. Por isso que todos os sinais físicos aparecem. Porque ele não sabe que aquilo não é um leão. Ele trata como se fosse um leão. Porque isso aí envolve Deus, pessoal. Envolve a criação do universo, a criação do ser humano para nossa defesa. O corpo, ele foi criado de uma forma para que milhares de anos atrás, quando a gente vivia em estados mais naturais, a gente tivesse mecanismos de defesa. Então, a ansiedade nada mais é do que um estado do seu corpo para te proteger. Só que o que acontece? Hoje a gente não vive mais em meio a leões que vão nos comer a qualquer momento, mas a gente está constantemente criando leões na nossa cabeça, porque, novamente, o seu corpo ele não sabe se é mentira ou se é verdade. Então, se você projeta um leão na tua cabeça, o teu corpo vai reagir como se você estivesse fugindo de um leão. Então, olha que interessante, né? Porque esse é o ponto. A gente não cria um pônei colorido com uma asa fofa. Não, a gente cria um pior leão possível na nossa cabeça. Os cenários, né? Porque a gente cria as piores versões possíveis. Então, um compromisso de amanhã, né? Já causa uma tensão hoje. E assim a gente deixa de viver. A gente deixa de viver.
A gente fica só esperando o que pode acontecer. A vida vira uma preparação de guerra, uma preparação sem fim, uma lista infinita de se e se, né? Uma lista infinita de e se acontecer isso, acontecer aquilo. Então o nosso corpo ele entra em estado de alerta constante. Então a gente vai deitar, mas realmente a gente está lutando com um monte de leão internamente. Como se sempre houvesse uma ameaça, mesmo quando tudo está bem. Está bem que eu digo é assim, pô, você está embaixo de um teto, tem comida na geladeira. Então as coisas básicas, né, as suas necessidades básicas, elas estão totalmente atendidas, a não ser que você realmente, né, tenha dificuldade, esteja passando fome e tudo mais, mora embaixo da ponte, aí é compreensível que o seu estado de alerta esteja realmente latente, mas de um modo geral a gente vive, né, com as nossas necessidades básicas hoje bem atendidas, diferente de antigamente. A gente precisava sair para caçar e a gente não sabia se a gente ia voltar vivo ou não, né? Então, o nosso corpo, ele entra em estado de alerta, né? Como sempre houvesse uma ameaça, mesmo quando tudo está bem. Por quê? Porque nós estamos constantemente relembrando ameaças ou projetando ameaças, seja elas quais forem, tá, pessoal? Um leão pode ser um e-mail do chefe, ou então a reunião de amanhã, ou então será que a inteligência artificial vai roubar o meu trabalho? Ou então sei lá, são milhares de motivos que são criados, né, constantemente na nossa cabeça, cenários, né? Então, na neurociência, pessoal, esse padrão ele aparece como um uso exagerado do córtex pré-frontal, a área do cérebro ligada ao planejamento. Então, enquanto ele cria cenários, a amígdala, né, que é a nossa garota histérica dentro da nossa cabeça, ela reage como se tudo fosse ameaça real. Então, ela já sai disparando alerta. Ela liga o alerta. Falou, opa, não, meu Deus do céu, isso aqui é alerta. Então, o corpo ativa o modo de luta ou fuga, né? Resultado, ansiedade. Ansiedade. O cérebro age como se o futuro imaginado estivesse acontecendo agora, igual eu falei, né? E o corpo responde com medo. Né? Existe também um ponto importante, tá? Que aí é culpa de Deus, pessoal. Não é culpa, é brincadeira. Que é o chamado o viés de negatividade. Né? Então, o nosso cérebro ele dá mais atenção, e foi necessário lá atrás, por conta de sobrevivência, o nosso cérebro ele dá mais atenção mesmo aos riscos do que às coisas boas. Então, isso foi útil para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Mas hoje, ele só nos mantém em alerta constante. Por quê? Porque isso não mudou. É um mecanismo que foi criado para a nossa sobrevivência, mas que ele não mudou. Ele ainda existe dentro da gente. Por isso que a gente tem a tendência a dar mais valor, dar mais atenção e ficar mais preocupado realmente com as coisas ruins. Por quê? Porque se você fosse sair para caçar, por exemplo, você não ia curtir a natureza, você ia pensar, meu Deus, a qualquer momento um leão vai vir. Então você estava mais preocupado com as coisas ruins do que interiorizando as coisas boas, do que curtindo a natureza, a vista, né, a música. Não, entendeu? Mas realmente hoje isso ainda existe no nosso cérebro, mas nos mantém em alerta constante, mesmo quando não há perigo nenhum. Então, quanto mais a gente antecipar o pior, mais a gente fortalece os caminhos neurais do medo. Então, é como treinar o cérebro.
esse a gente tem feito, pessoal. A gente tem feito musculação com o nosso cérebro para viver em alerta, para viver em ameaça, para viver em medo. A gente está, todo dia a gente está, nós somos bodybuilder do medo, bodybuilder da ameaça, porque a gente está constantemente treinando o nosso cérebro para enfatizar esse padrão, né? Então, nesse esforço constante para controlar o que ainda não existe, drena a nossa energia, Então a gente fica tenso, ficamos tensos, né? Alertas, vigilantes, tentar evitar que algo ruim aconteça. Só que tem um ponto, a vida ela não pode ser controlada. E quando aceitamos que a vida não pode ser controlada, algo muda. Surge leveza, né? Surge o soltar. A gente começa a perceber que não precisamos prever tudo, né? Porque, novamente, a gente cria 1 milhão de cenários. E muitas das vezes, se não for a maioria das vezes, não acontece o que a gente previu. Na nossa cabeça sempre é muito pior do que na verdade é. Porque a gente não pode controlar a vida. Então a gente começa a perceber que a gente não precisa prever tudo para viver bem, né? Que o inesperado também pode ser bom. O inesperado pode ser bom. Deixe o momento para o momento. Essa frase é muito boa. Deixe o momento para o momento. Para que ficar criando 1 milhão de cenários na sua cabeça? Deixe o momento para o momento. Pare de tentar controlar o amanhã. Parar de tentar controlar o amanhã abre espaço para viver de verdade o agora, para viver de verdade o hoje. Eu não sei quem já leu aquele livro, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Resumo é isso, a gente viveu agora. A gente soltar essas cordinhas todas que a gente tem segurado. Eu chamo isso de andar nu. Andar nu pela vida. E quando a gente para de tentar lutar contra a incerteza, a gente percebe que ela sempre esteve aqui. E que não conseguimos e que a gente consegue viver mesmo assim. Mesmo assim a gente consegue viver. Então, aos poucos, o cérebro aprende que não precisa disparar mais o alarme para tudo. Aí a nossa amígdala começa a ficar mais controladinha. Ela não vai disparar para tudo. Aos poucos ela vai disparar para algumas coisas. Mas com o tempo, com paciência, com prática de meditação, com prática de presença, com pequenos rituais que a gente falou semana passada, né? No dia a dia, ao longo do dia, levar a meditação não só para a almofada, mas levar a meditação para 24 horas por dia, né? Isso começa a diminuir esses alarmes. O córtex pré-frontal, ele retoma o comando. Então, o córtex pré-frontal é como se fosse o senhor sábio da sala. O chefe controlado, equilibrado da sala. Porque a amígdala, né, ela é a histérica, mas ela começa a se acalmar, né? E a mente encontra um novo padrão. O de simplesmente estar. Simplesmente estar. E quanto mais a gente repete esse retorno, mais natural ele se torna. Mais natural ele se torna. A sensação de urgência, ela vai diminuindo e a vida começa a parecer mais espaçosa, menos sufocante, mais romântica, como eu falei semana passada. Mais romântica. Por quê? Porque você deixa de estar no mundo das ideias e você está aqui, né?
presente, momento a momento, colocando intenção, né, em tudo que você já faz. E quanto mais a gente pratica isso, mais o cérebro aprende que pode confiar no agora. Então, com o tempo, esse estado de presença, ele se torna um novo padrão. E a ansiedade deixa de ser o centro da vida. Deixa de ser o centro da vida. Porque, novamente, pessoal, a gente não pode controlar a vida. A gente não pode diminuir, a gente não vai conseguir diminuir o ritmo do mundo. E pode ser, pessoal, que as coisas piorem ainda mais. Vamos colocar dessa forma. Não, está estabelecido. Talvez piore ainda mais. O que eu vou fazer com isso? Você não pode fazer nada, você não pode controlar a vida. O que você pode controlar é o seu estado emocional, independente do que aconteça. Se amanhã cair um meteoro na Terra, você precisa estar equilibrado emocionalmente. Não importa. O que pode acontecer? E viver menos no futuro também melhora as nossas relações. Quando a gente para de antecipar rejeições, por exemplo, ou abandono que nem aconteceram, a gente consegue ouvir melhor os outros, a gente consegue confiar mais nos outros. E a estar de verdade presente, né, com quem está na nossa frente. Isso cria uma segurança emocional, tanto para nós quanto para os outros. Tanto para nós quanto para os outros. Então, viver entre o que passou, pessoal, e o que ainda nem veio, coloca o corpo em estado de alerta constante, tá? É estresse crônico, ansiedade crônica, né? O coração acelera, a respiração fica curta, os músculos travam, o corpo reage a algo que não está acontecendo. Só existe na mente. Esse processo ativa o eixo do estresse, que libera cortisol, né? Em pequenas doses, ele é útil para a nossa sobrevivência, mas em excesso faz o cérebro interpretar tudo como ameaça. Então o hipocampo fica hiperativo, a amígdala dispara com facilidade, o córtex pré-frontal, que poderia acalmar tudo, perde força. Então é como viver com um alarme que dispara o tempo todo, né? Então, pessoas ansiosas, elas passam mais tempo na rede neural padrão, que ativa quando estamos divagando, né, ruminando, e menos tempo nas ligações à atenção e à presença. Isso explica por que é tão difícil focar no agora, né, quando estamos ansiosos. O cérebro se acostuma a vagar, a se distrair, e o presente parece cada vez mais distante. E nesse estado, a vida perde o sabor, a vida fica em preto e branco, né? Tudo vira preocupação. Até os momentos bons, eles vêm com medo de perder. Então a gente vive tentando garantir que nada de ruim vai acontecer, e com isso a gente esquece de viver o bom, esquece de interiorizar o bom, de aproveitar o bom, né? Ao que está acontecendo agora. Ah, mas não está acontecendo nada de bom. Cara, tá assim o tempo todo. O tempo todo está acontecendo algo bom. Algo vivo, né? Algo real. Então, o que era para ser leve vira peso. A alegria vira tensão. A vida e a paz vira suspeita, né?
A ansiedade começa a ocupar cada espaço do cotidiano, né, do dia a dia, até os mais simples. Então, com o tempo, a gente começa a achar que viver assim é normal, mas não é normal viver assim. Então, quando a gente conseguir parar, mesmo que por poucos segundos, a estar aqui, presente, né, algo muda. A respiração desacelera, os ombros relaxam, a mente percebe que nesse instante não existe ameaça real, né? É como abrir uma janela e deixar o ar fresco entrar. O corpo entende que está seguro e a tensão começa a se soltar. Então, práticas de atenção plena, né, com observação da respiração, fortalecem o nosso córtex pré-frontal, né? Fortalece o senhorzinho maduro da sala, né? E reduzem a atividade da amígdala, essa pessoa histérica que vive dentro da nossa cabeça. Então, ou seja, quanto mais presente estamos, mais fortalecemos a parte, né, do cérebro que traz calma. E menos deixamos que a parte do medo comande tudo. Então não tem por que não meditar. Não tem por que não inserir pequenos rituais de presença no seu dia. Não tem. Estar presente não é esquecer o passado ou fingir que o futuro não existe, mas é só lembrar que eles não estão acontecendo agora. São apenas pensamentos. E pensamento não é realidade. Eu já falei muito sobre pensamentos aqui, né? Eles não são realidade. O agora é simples, pessoal. O corpo respirando, o chão debaixo dos nossos pés, o ar entrando e saindo. Então, com o tempo, quanto mais a gente volta ao presente, né? Essa prática de voltar, a mente se distraiu, volta para o corpo, volta para a respiração, volta, né? Mais a gente fortalece os caminhos neurais da calma. Então a rede de preocupação ela vai se enfraquecendo e o cérebro aprende que pode descansar. Então o corpo percebe que está seguro e pouco a pouco a ansiedade perde força, perde espaço. Estar aqui agora, né, se torna natural de novo. E não mais um desafio. Porque hoje é um desafio, né? Nossa Senhora, Daniel falou para prestar atenção na respiração. Meu Deus do céu, eu não consigo nem 5 segundos. Minha mente já me leva lá para a música da Xuxa, para aquele boleto, para aquele problema, para aquela conversa, mas não ficar na respiração é um desafio. Então esse retorno ao agora vai virando uma nova base interna. Um lugar de onde podemos viver, não apenas sobreviver. Então são doses homeopáticas, pessoal, no dia a dia que vai fazendo a diferença. Então a mente vai fugir. E tudo bem, isso não é fracasso, é só o jeito dela funcionar. Mas a gente pode treinar o retorno. Respirar fundo, sentir o corpo, ouvir os sons ao redor, trazer a atenção de volta. Não é controlar os pensamentos. Não é controlar os pensamentos. É só não se perder neles. É só não dar tanta energia e força para eles. É só não dar tanta trela para eles. Porque da mesma forma que eles vieram, eles vão. Cada vez que a gente volta, mesmo que por poucos segundos, o presente ganha mais espaço. E quanto mais espaço o presente ocupa, menos passado e futuro conseguem dominar. A ansiedade perde força não porque desapareceu, mas porque deixou de ser alimentada. Então, e nesse espaço que se abre, pessoal, para finalizar,
A gente começa a lembrar que a gente não precisa consertar o que passou. Pelo contrário, a gente pode perdoar e soltar o que passou, né? Nem antecipar o que vem. Porque o que vai vir é uma possibilidade, não é uma certeza real. Então, a gente só precisa viver o que está aqui agora. Então, estar aqui vira um treino diário, um gesto de cuidado, né? Uma forma de lembrar que o que mais importa, né, já está aqui, o que a gente mais precisa já está aqui e sempre esteve. Com o tempo, o agora deixa de ser um lugar estranho e passa a ser um lar, né? Então eu brinco que a gente precisa revisitar lugares escondidos, empoeirados, escuros dentro de nós. Então, o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Tudo que a gente procura, pessoal, paz, clareza, segurança, criatividade, intuição, já está aqui. Você só precisa acessar. E você só vai conseguir acessar se você soltar o passado e o futuro. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Quem tiver, tá, com uma ansiedade à flor da pele, precisa de um acompanhamento mais individual, uma ajuda minha individual, tem um link aqui na descrição, tá? Que é a mentoria 1 a 1. Deixa lá assina o formulário, explica o que está acontecendo, como que eu posso te ajudar, e a gente pode fazer uma call para eu explicar, para eu entender melhor como que seria isso, tá bom? Mas acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo sábado. Obrigado pelo carinho, por vocês estarem aqui. E, novamente, se peguem de volta. Todos os dias, momento a momento. Beleza, pessoal? Obrigado, viu? Um ótimo dia para vocês.